Ontem conseguiu uma vitória pra lá de importante. Eu estava ali na região da Savassi ontem, tomando um... lá é de rico, hein? Um Beer Night. É. Porque tem uma cervejaria ali que eu gosto muito, então tava ali bochechando. Rapaz, todas as TVs no quarteirão que eu estava, dos bares, acompanhando o jogo e som na Itatiaia. E aí, a comemoração da torcida do Cruzeiro no gol e depois da vitória foi um negócio sensacional. O torcedor do Cruzeiro tá feliz da vida, tá mais feliz que pinto no lixo. Opa! Com essa vitória e essa campanha que o Cruzeiro está fazendo. E nós vamos trazer aqui personagens do jogo para analisar, para o nosso Alê fazer a análise dele. Primeiro, o comandante. O homem que está fazendo o Cruzeiro jogar esse futebol que tem encantado o Brasil inteiro. Leonardo Jardim analisou a atuação do Cruzeiro contra o São Paulo e tem um detalhe, hein? Ele revela que ficou incomodado com o primeiro tempo que o Cruzeiro fez, mas gostou do segundo tempo. Vamos ouvi-lo. Acho que a primeira parte nossa para o Campeonato Brasileiro, muito pela intensidade e pela qualidade que o São Paulo apresentou, pela falta de frescura nossa, que já tínhamos dito, não ia ser fácil, só com 2 dias de recuperação, e em termos de estratégicos, tivemos alguma dificuldade. Uma das situações foi o Henrique estava muito aberto no corredor e não estava a ganhar a superioridade por dentro. Pronto, estes fatores levaram a que essa primeira parte fosse má. A segunda parte, eu acho que fomos extremamente competentes, apesar do adversário em alguns momentos ter um maior volume de jogo. Estou aqui a lembrar, Kaique teve uma, Matheus teve uma de cabeça, Gabriel teve uma, 3 grandes defesas do guarda-redes adversário. Podíamos acabar a fazer mais um gol, mas também o São Paulo, principalmente na primeira parte, também poderia ter feito. Eu vou dizer, é justo o resultado, porque é sempre justo quem marca, mas foi um grande adversário, principalmente na primeira parte, um São Paulo diferente daqueles que apanhamos na terceira rodada, uma equipa muito mais forte, muito mais organizada, e o Crespo está de parabéns. Olha, e aí? Eu achei sincerão, né? A análise do Leonardo Jardim. Não gostou do primeiro tempo, melhorou no segundo. Ele tem batido nessa tecla, né? Que o Cruzeiro tem feito um tempo bom, na opinião dele, e um outro nem tanto. Mas aí eu acho que eu concordo com ele, né? E acho também que aí tem os méritos que ele reconheceu do adversário, né? Sim. O São Paulo na mão do Crespo tá um absurdo, né? 8 jogos foram de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, com uma classificação complicada na Libertadores contra o bom time do Atlético Nacional. É um time rápido, habilidoso, atacantes que tem velocidade, aquele Rodriguinho, que ele deu moral, realmente está jogando muita bola, sai driblando todo mundo, né? Impressionante. Né? E olha que o São Paulo tinha mais de 11 desfalques, já vem com vários desfalques importantes durante boa parte da temporada, mas eu acho que também muito mérito do São Paulo, né? Que um time leve, um time de bastante recurso técnico, complicou a vida do Cruzeiro no primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente depois do gol, né? O Cruzeiro teve inclusive oportunidade de fazer mais, né? De ampliar esse marcador. Só na parte final, que é natural que o São Paulo exercesse uma pressão, mas o Cássio mais uma vez se mostrou muito seguro. Então, uma vitória sim, difícil, muito importante e que embala ainda mais esse Cruzeiro, não só para o Campeonato Brasileiro, como também para a Copa do Brasil. E no astral, sensacional, tá louco, né? Você pegar esse Campeonato Brasileiro difícil como é, e a campanha do Cruzeiro de 2 derrotas nas últimas 17 rodadas... É muito impressionante, até porque não se esperava isso de um time que acabou caindo na semifinal do Campeonato Mineiro pro América, né? O América que está na zona do rebaixamento da Série B. E aí o Leonardo Jardim foi montando o time, e curiosamente, né? Contra o São Paulo, esse mesmo São Paulo no jogo do turno, que ele deu aquela reviravolta, que ele fez as mudanças no time e a partir dali foi outro Cruzeiro e quando não dá para jogar um futebol de excelência, sempre muito competitivo, muito aguerrido, acho que ele tem usado melhor o banco e acho ainda que alguns jogadores ainda podem crescer. O Mateuzinho, por exemplo, evidentemente, pelo tempo que ele ficou inativo, ele não podia voltar voando, né? Mas
aos poucos vai recuperando, vai mostrando o seu valor. Ontem não teve o Christian, ele usou o Mateuzinho, então o Gabigol já entrou um pouco antes. Eu acho que o Eduardo tem entrado muito bem. Tem a garotada aí que é muito promissora, inclusive com vários jogadores na Seleção Brasileira Sub-20. Então acho que assim, a perspectiva do Cruzeiro é realmente muito positiva e muito em função do seu treinador. E aliás, eu quero dar aqui os parabéns a você, porque se não me engano, no Bastidores de quinta-feira, foi de quinta-feira? Foi. Não lembro, mas foi. Quinta ou sexta? Sim. Você falava já da possibilidade do Matheus Henrique jogar no lugar do Christian. E a gente estava repercutindo, o ouvinte mais atento, o telespectador, vai se lembrar do seguinte, que ele falou na coletiva que estava pensando em fazer 2, 3 mudanças no time. Sim. Eu falei, eu acho que ele não faz. Por quê? Porque primeiro os jogos são em Belo Horizonte. O Internacional, o Atlético e agora o São Paulo foram... E o Atlético de novo. De novo, né? Que agora vai ter essa parada, inclusive. Então, eu imaginava que ele já não é adepto a fazer muitas mudanças. Os jogadores realmente, alguns estavam um pouco mais desgastados, mas entendendo que essa pausa vai dar tempo de recuperar. E o time tá bem, né? O time tá muito bem. Então, mesmo ele falando que ia fazer de 2 a 3 mudanças, eu falei, eu acho que não, eu acho que não. E o Mateuzinho, assim, talvez não hoje, talvez não no lugar do Christian, mas ele já é um titular, é um 12º jogador, no mínimo um 12º jogador. Em que pese que ele pode e deve jogar mais, ele é um cara que é, assim, pra mim, tecnicamente, acima do nível de alguns titulares. Então o Mateuzinho é uma entrada, acho que natural, não só no lugar do Christian, ou não obrigatoriamente no lugar do Christian, mas é um cara que aos poucos vai ganhando espaço, de repente pode até ser no lugar do Wanderson em alguma oportunidade, mas enfim, é um jogador que eu pelo menos entendo como acima da média e que tem que ser olhado com cuidado. O Léo Jardim conhece muito de futebol, conhece muito de Cruzeiro e está atento a essa situação. De qualquer maneira, vitória incrível, porque o São Paulo vinha num embalo também excepcional e o Cruzeiro consegue um resultado espetacular até para você ter mais motivação, mais fôlego para trabalhar depois da folga merecida, para trabalhar pensando na Copa do Brasil primeiro e depois no Campeonato Brasileiro. E aí quando nós aqui falamos assim, é achismo, né? A gente acha que vai fazer, é porque a gente analisa o treinador e a metodologia dele, o que ele pensa, né? O Leonardo Jardim não é de fazer tantas mudanças no time. O Leonardo Jardim não é de fazer determinada coisa. E é em cima desse comportamento que a gente analisa. Porque aí as pessoas acham assim, mas você achou que ia colocar. Não, tem um embasamento científico nisso aí. Cruzeiro com a vitória e tem um jogador que ficou feliz da vida. Foi o William, lateral esquerdo, lateral direito, o William, que falou sobre a data FIFA de setembro e como pode impactar o Cruzeiro e garantir que o time vai voltar igual o Fabrício Calazans, ligado. Eu acho que isso deixa a gente mais ligado. A gente sabe que normalmente quando tem essas paradas a tendência é a gente relaxar e voltar mais tranquilo. Mas o professor Jardim, ele sempre deixa muito claro nos trabalhos que a gente tem que voltar 200%, não é na rotação que a gente estava, é muito melhor. Então tenho certeza que o elenco experiente que a gente tem, todos os jogadores se ajudando, a gente vai voltar da mesma forma que a gente voltou da última vez. Tá aí o William, que tem sido o único lateral do Cruzeiro, né? Eu até fiquei temeroso de esticar a corda com ele. Realmente ele também vinha de lesão, né? E tava uma disputa bem saudável e muito legal entre ele e o Fagner, né? É verdade que o William tem a preferência do Léo Jardim, mas o Fagner sempre que entrou foi muito bem. Acho até que no momento defensivo o Fagner entregou mais do que o William, então é uma preocupação. O Cruzeiro evidentemente percebeu essa carência, traz um jogador jovem que pode servir equipe profissional, pode servir equipe sub-20, então está sempre atento ao mercado para possíveis contratações, né? Mas o William teve muito trabalho. É verdade que na temporada ele chegou a oscilar, mas sem dúvida alguma que é um bom jogador, um bom lateral, até porque, né, Romano, essa posição é de uma carência, não só falando do Campeonato Brasileiro, mas falando até em seleção. É difícil você achar
Lateral dos dois lados, né? Mas no lado direito principalmente. Não, tá uma carência gigantesca. E nós falamos anteriormente do Matheus Henrique, que você tinha dito aqui, Matheus Henrique pode entrar no time, Matheus Henrique pode atuar. O Leonardo Jardim falou sobre o Matheus Henrique, falou sobre o jogador. Vamos acompanhá-lo. Em relação à segunda questão, já encaixa nesta situação. E a questão de o Henrique estar um pouco aberto, ficava com o meio campo mais exposto. Retificamos isso no intervalo, também retificamos os gatilhos de equilíbrio e acabamos por minimizar um pouco o jogo do São Paulo na segunda parte e também a intensidade deles na segunda parte já não foi como a primeira, que eles não conseguiram fazer uma segunda parte como a intensidade da primeira. Por isso uma vitória muito importante, não só pela história que diz que o São Paulo é sempre um adversário difícil, acabamos por fazer 4 pontos contra o São Paulo, também pela paragem, porque é sempre importante nas paragens sair com uma vitória e uma semana espetacular com a vitória com o Inter, a vitória agora com o São Paulo para o campeonato. O derby ao meio que também foi um bom comportamento da equipa, estamos ainda no intervalo desse jogo e agora vamos descansar, que é para na quarta-feira voltar para preparar o restante. Descansado o Cruzeiro vai estar e muito, né? Opa! Para esse jogo contra o Atlético, esse jogo de volta. E tem uma coisa dessa parada, aliás, o calendário do futebol brasileiro possibilitou algumas, né? O Léo Jardim, ele pegou uma temporada atípica, né? Porque ele chega, tem aquela semifinal contra o América e aí ele ganha um tempo para treinar o time para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Lembra que depois ele ganha do Mirassol no Mineirão 2-1, depois perde para o Internacional 3-0 naquela expulsão injusta do Jonathan Jesus, mas ele teve um período bom ali para trabalhar a sua equipe. Aí teve a parada para o Mundial de Clubes, teve uma outra intertemporada, né? E agora ele vai ter mais um tempinho aí para treinar e para recuperar os seus jogadores. E isso, para quem tem um bom treinador, é excepcional. Tanto que, se a gente lembrar, quando o Cruzeiro volta da parada, foi contra o Grêmio na goleada, ele volta ainda melhor, por incrível que pareça. Por quê? Porque o treinamento é bom, ele passa informações, o grupo está comprometido. Então, qualquer espaço que o treinador tenha nesse calendário para treinar o seu time, se ele for competente, como é o caso do Léo Jardim, o time só melhora. E ele vai ter algumas semanas, depois do jogo contra o Atlético, em que o Cruzeiro é favorito, né? Absoluto para passar para a semifinal. Ele vai ter algumas semanas em que as equipes vão disputar Sul-Americana e Libertadores, que ele vai ter a semana livre para treinar, porque a Copa do Brasil é só depois do Campeonato Brasileiro. Então, assim, por isso que eu falo da perspectiva do Cruzeiro, é muito, muito, muito positiva. Com certeza. Mais do que positiva. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, Rua Jaceguai no Prado, Paulo Roberto, toda a equipe do Sindeac está te esperando. O sindicato que é a cara do trabalhador. Vamos trazer o Emerson Pansieri, porque o Cruzeiro está feliz da vida e agora tem uma preocupação que é o Wanderson, né? O Wanderson acabou deixando uma preocupação. Fala comigo, Pansieri. Boa tarde, um abraço. Fala, Romano. Boa tarde para você, pro Alê, todo mundo que acompanha o Bastidores da Itatiaia. Torcedor do Cruzeiro tá pra lá de alegre, feliz. O time celeste que chegou à 13ª vitória no Campeonato Brasileiro, chegou à marca de 44 pontos. Detalhe para Wanderson, deixou o campo ontem com um trauma no joelho direito. Quando saiu, todo mundo ficou muito preocupado, né? O que tinha acontecido com o Wanderson. Mas, conversando com o Bruno Faleiro, diretor de comunicação do Cruzeiro, após a partida, ele disse que o jogador vai ser reavaliado na quarta-feira. Isso, ele até não comentou, mas eu estou tirando até uma suposição, né? Uma possibilidade. Se ele vai fazer essa avaliação na quarta e não fez, por exemplo, exame de imagem hoje, já melhora a situação. Já melhora o quadro, que não é algo mais grave com o Wanderson, jogador que foi elogiado bastante pelo técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro, que para esse duelo contra o Atlético não perdeu atletas por suspensão, só tinha o Lucas Homero pendurado. Agora, pro jogo contra o Bahia, dia 15 de setembro, essa partida, segunda-feira, às 8 horas da noite, lá em Salvador, tem um problema. O capitão Lucas Silva tomou o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão nesta partida. Ô, Pansieri, agora o seguinte, Cruzeiro no mercado, contratando reforços, e o Kenny Arroio, chega quando?
Romano, eu vou explicar que o Arroio está praticamente contratado pelo Cruzeiro. Kenny Arroio, 19 anos, o jogador está no Besiktas da Turquia. O atleta também tinha esse desejo de voltar à América do Sul, revelado no Independente Del Valle. Foi negociado com o Besiktas, pagou mais ou menos 5,5 milhões de euros na ocasião. O Cruzeiro vai pagar mais ou menos coisa aí de 41 milhões de reais para ter o jogador que vai chegar a Belo Horizonte nesta semana, vai fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. Então tá tudo certo entre as partes. Ele agora tem aquele procedimento normal de quem cuida da carreira do jogador, mandando documento para o Cruzeiro devolve também com documentação para que ele possa ter essa passagem comprada. Aí ele viaja rumo a Belo Horizonte para fazer esses exames, mas aí o Cruzeiro então contratou o Sinisterra, contratou o Rian Guilherme, contratou o Cauã Moraes, esse aí mais jovem, 18 anos apenas, do Atlético Paranaense, Cruzeiro pagando a multa de 10 milhões de reais. Petralha ficou bravo, hein? Petralha tá bravo com o Cruzeiro, lá em Curitiba. Até porque você mesmo ontem disse, né, que seria aquela lei do retorno, aquela, entre aspas, aquele chapéu no Atlético Paranaense, que na época o troco levou o Vitor Roque. E agora o Cruzeiro pegando esse garoto, o Cauã Moraes. E a outra contratação vai ser o Kenny Arroio, jogador que está chegando do futebol da Turquia para ser mais um jogador de lado de campo, jogador que ainda é muito novo, né, 19 anos, ainda tem muito a aprender com o técnico Leonardo Jardim. Romano.